habitar. Não queremos só uma visita. Venha desfrutar. Tu és adorado neste lugar. E mais que tudo, nós queremos tua glória, tua glória. E mais que tudo, nós queremos tua glória, tua glória, tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. Vem habitar. Não queremos só uma visita. Venha desfrutar. Tu és adorado neste lugar. E mais que tudo, nós queremos tua glória, tua glória, tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. Glória a Deus. Agora é estudo bíblico. Desejar um bom dia a todos os irmãos, na paz do Senhor Jesus Cristo. A nossa glória consiste em transmitir e receber a palavra do Senhor. É um momento muito glorioso, o momento da palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor é o ponto de partida para tudo na nossa vida. E eu quero hoje ler Apocalipse. Eu vou fazer uma leitura até o verso 8, e aí depois a gente lê até o verso 17. Hoje talvez vai ser um pouco mais rápido, bem dinâmico, para a gente avançar. O plano é a gente tentar acabar Apocalipse até o final do ano. E aí eu já tenho temas para o ano que vem, e a gente vai voltar ano que vem no Apocalipse de novo, e vai mergulhar mais profundo ainda. E eu tenho essa base, né? Eu quero montar essa base aí, justamente para a gente poder avançar mais no ano que vem. E pretendo escrever, como a gente já tem aí um número de estudos, né? A gente já deve ter quase 50 estudos aí, eu vou começar a escrever tudo isso, porque eu sei que tem gente que gosta mais de ler, até mesmo do que assistir uma live. Então eu vou procurar organizar tudo isso, de modo que a gente tenha um resumo escrito de tudo que a gente falou sobre o Apocalipse aqui. E aí eu passo isso para os irmãos, e eu acho que vai ser bom. Tá? É muito importante aí que a gente interaja nesse sentido, para que haja um crescimento. Né? Às vezes a gente, né, eu trago isso da área de educação, né? Os alunos não têm o mesmo ponto de partida em relação àquilo que é mais fácil, a maneira como é mais fácil eles absorverem. Uns gostam mais de ler, outros gostam mais da aula propriamente dita, uns gostam de fazer algo em casa, outros já rendem melhor dentro de sala. Até mesmo conversando com professores nessa pandemia, alguns alunos se revelaram até melhores, outros tiveram mais dificuldade porque brilham mais quando tem essa
esse contato mais presencial. Isso aí a gente vai ajustando e a gente vai crescendo e construindo juntos, tá? Então, o objetivo não é impor uma forma de fazer, mas a gente construir essa forma de fazer, tá bom? Eu quero orar com você agora para a gente poder começar. Pai, nós oramos a Ti nessa manhã pedindo a iluminação do Teu Espírito Santo para que compreendamos a Tua palavra e, mais do que isso, ela seja o norte, a direção para a nossa vida em tudo aquilo que fizermos, pensarmos. Que ela traga alimento, fortalecimento para a nossa vida. É a nossa oração nessa manhã, no nome de Jesus. Amém. Muito bem, eu quero ler com você aí, a partir do primeiro versículo. Primeiro a gente vai até o 8, tá bom? E depois destas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E vi outro anjo subir da banda do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado nas suas testas os servos do nosso Deus. E ouvi o número dos assinalados, e eram 144 mil assinalados de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá havia 12.000 assinalados, da tribo de Ruben 12.000, da tribo de Gade 12.000, da tribo de Áser 12.000, da tribo de Naftali 12.000, da tribo de Manassés 12.000, da tribo de Simeão 12.000, da tribo de Levi 12.000, da tribo de Zacar 12.000, da tribo de Zabulon 12.000, da tribo de José 12.000, da tribo de Benjamim 12.000. Palavra do Senhor para nós. Bom, uma coisa muito importante para nós, os seres que a gente vê, né, seres que são celestiais no livro do Apocalipse, são símbolos. Isso faz com que muita gente se distancie do texto e deixe a cargo desses tais seres tudo o que está acontecendo e que irá acontecer. Aqui eu peço a sua atenção e o seu coração aberto, a sua mente aberta, para você compreender que nós temos um papel na criação. Nós temos um papel na preservação do meio ambiente. Para que você não fique pensando que a destruição ecológica ela é profética, portanto, não cabe a nenhum de nós tomar partido no sentido de nos responsabilizarmos por qualquer dano. Então, quando eu vejo anjos retendo os ventos da terra, eu estou vendo a mim, estou vendo a você, com essa responsabilidade, imbuídos desse propósito de cuidar para que não haja essa destruição. Nós tivemos uma expressão muito interessante disso no lockdown, de ver a natureza responder muito bem. Ou seja, parece que quem faz mal à natureza é o próprio ser humano. E não deveria ser assim. Se a gente quer nos aprofundar na revelação de quem é o Senhor Jesus, a gente deve perceber o que é importante para ele. Quando a gente conhece bem uma pessoa, quando a gente conhece uma pessoa com intimidade, a gente sabe dizer o que é importante para essa pessoa. E eu quero dizer para você nessa manhã que o meio ambiente é algo que é importante para Jesus. Né? É criação do Criador. Então, não haveria sentido nenhum em que nós não dessemos importância àquilo que é importante para o Criador. Então, esse é um ponto muito importante para o capítulo 7. E aí depois a gente vê o famoso total dos 144 mil, e a gente deve compreender que esse número é um símbolo que tem a ver com a totalidade dos salvos. Não é? E aí, quando ele fala de todas as tribos, eu estou dando um título para esse
para essa reflexão de todas as tribos, isso é algo muito flagrante de como nós lidamos com o diferente. Aqui é complicado, porque a gente pode achar que o de todas as tribos é todas as tribos se voltando a uma única forma de servir e crer em Deus. Aí há que se ter cuidado. Por quê? Porque muitas vezes eu quero impor a outra tribo que é diferente da minha a maneira de ser da minha tribo. E o que a gente está vendo aqui é que de toda tribo haverão salvos, ou seja, a gente tem que tomar muito cuidado para não se intrometer na tribo do outro. Eu tenho valores, eu tenho maneiras de enxergar, que obviamente tem que estar dentro do que a palavra propõe, porém eu não posso impor essa tal minha forma a outras pessoas. Eu não posso pensar ingenuamente que somente pessoas que são da terapia de Cristo serão salvas. E eu não posso achar que a minha fé, a minha religião é melhor do que a do outro. Ponto final. Se a gente começa a discutir, a debater o que é, o que não é, a gente não se mistura, não se coaduna, a gente não se identifica com a palavra do Senhor, que está falando de uma salvação que inclui todas as tribos. E aí é um mistério para nós, o outro, né? A salvação do outro que pensa diferente de nós. Nós precisamos ficar, né? Cada um fique na vocação que foi chamado. Então eu me sinto dentro de uma vocação, eu me sinto dentro de um conjunto de percepções que formam a minha fé. Mas eu não posso obrigar ninguém. Eu crio uma plataforma, e eu creio que é nesse propósito que a gente existe enquanto ministério, criar uma plataforma que seja viável e que guie pessoas no entendimento da palavra do Senhor, na comunhão dos santos, comunhão entre os irmãos, na prática do evangelho através de ações sociais, edificação espiritual das pessoas, não é? Ajuda em oração, a própria mesmo comunhão, comungar da palavra de Deus. Agora não posso incluir todo mundo numa bolha, achar que todos têm que pertencer àquela bolha, e a gente tem que tomar muito cuidado, porque da mesma maneira que a gente pode crescer e outras pessoas quererem fazer parte, nós não podemos criar um projeto e impormos esse projeto dizendo, não, todo lugar tem que ter um grupo da terapia de Cristo, todo lugar tem que ter... Não, isso naturalmente acontece. Assim como a gente joga uma semente, a coisa começa, não é, a germinar e frutificar, nós cremos que isso acontece. Agora, é muito perturbador que isso se torne um projeto de poder, que aí inclui gastos que são desnecessários, é um querendo ter uma igreja maior do que a do outro, e querendo criticar o outro para como que puxar o tapete do outro. Olha, vivemos um momento muito complicado sob muitos aspectos, mas há muita facilidade no sentido de termos muitos grupos procurando edificação, procurando Deus, entende? De modo que a gente precisa buscar, sim, é importante a nossa integração, porém, há muito conflito, às vezes no interior das próprias religiões, não é? E a gente vê as pessoas com muita dificuldade de lidarem com a maneira como creem. Olha, não é preciso a gente viver assim, sabe? É importante que a gente tenha comunhão uns com os outros, é importante que a gente tenha comunhão com o Senhor Jesus, e a gente precisa compreender que é de todas as tribos, povos e raças, né? Como a gente canta, né? Muitos virão louvar ao nome do Senhor. Deixa eu fazer o restante da leitura aqui, a partir agora do verso 9 até o final.
Depois destas coisas olhei e eis que uma multidão a qual ninguém podia contar de todas as nações, ou seja, não podemos ficar demonizando nações, e tribos e povos e línguas que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestidos brancos e com palmas nas suas mãos. E clamavam com grande voz, dizendo: Salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciãos e dos 4 animais, prostravam-se diante do trono sobre os seus rostos e adoravam a Deus. Essa adoração ela é muito importante para nós, lembrando sempre do contexto, perseguição, gente sofrendo por causa do Evangelho, e agora aqui um culto de louvor, não é, por essa salvação. Então, a gente passa por situações difíceis, mas a gente tem esse louvor por saber da conquista do Senhor Jesus na cruz, do Cordeiro que foi morto e reviveu. Dizendo: Amém, louvor e glória, sabedoria, ação de graças e honras e poder e força ao nosso Deus para todos sempre. Amém. E um dos anciãos me falou: Estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? Eu lhe disse: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: Estes são os que vieram de grande tribulação e lavaram os seus vestidos e branquearam no sangue do Cordeiro. Veja bem, há muita gente que coloca a grande tribulação como algo que ainda está por vir. Há interpretações que colocam como algo que já aconteceu, não é? Perseguição do Império Romano, não é? A morte dos cristãos. Porém, eu proponho aqui que a gente faça uma reflexão que estudar o momento da grande tribulação não é tão importante quanto sabermos o que precisamos, como devemos nos comportar diante dela. Dor é uma coisa que é muito difícil da gente medir. E dizer que hoje pessoas que passam fome, pessoas que estão numa situação difícil no hospital, enfim, tantas mazelas, não é? Pessoas aí viciadas que não conseguem parar e são dependentes químicos. Enfim, existem muitas situações que são de tribulação. Eu quero propor que a gente se volte para Jesus, procurando ser alívio para pessoas e procurando fortalecer a fé um dos outros. Está de bom tamanho. Tem gente que perde tempo e fica se envolvendo com quando será a grande tribulação, quem será o anticristo, enfim. E olha, já tem muita tribulação por aí. Se as coisas vão piorar, que não seja por minha causa ou por sua causa. A gente precisamos ser agentes, embaixadores de boas novas na vida das pessoas. O que você pode fazer para que a vida do seu irmão, do seu próximo, seja menos atribulada do que talvez seja? Não é? Essa proposta, ela é objetiva, ela é para agora. O que você pode fazer para ontem na vida do seu irmão? E aí, quando a gente começa a se voltar para essas questões práticas, sabe o que eu creio? Que o Espírito Santo vai nos iluminando e vai nos mostrando o que nós podemos fazer agora. Eu não me preparo para uma grande tribulação, eu já preciso viver Jesus na minha vida hoje, porque nele eu encontro salvação e encontro também a condição de, dirigido pelo Espírito Santo, agir de modo que esse seja um dia de estarmos com as nossas vestes brancas. O que torna a nossa veste branca é o amor do Senhor. Não há mérito do homem nisso. E o amor do Senhor transbordado vai gerar aqui o que nós precisamos. Bom, branquearam no sangue do Cordeiro. Então aqui já está explicando, confirmando aquilo que eu estou dizendo. Esse branqueamento é feito no sangue do Cordeiro. Então não é algo que eu faça sem o sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus, o servem de dia e de noite no seu templo, e aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Então, há uma cobertura, há uma sombra, não é, sobre a nossa vida, e é o Senhor quem nos dá essa sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles, porque o Cordeiro que está no trono os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Olha, aqui eu paro
E eu quero concluir dizendo algo muito importante. Há uma esperança no nosso coração com relação à plenitude, à integralidade do que será o que já temos parcialmente hoje do Senhor Jesus. Um casal que namora tem um nível de intimidade que é diferente daquele que é casado. E hoje é como se a gente tivesse um namoro. E a gente acredita que um dia haverá esse casamento que vai integrar, né, totalmente o que será essa união. Mas eu preciso agir, né? Eu preciso agir de maneira que eu possa fazer com que esse dia se aproxime na vida de alguém, na minha própria vida. Então, quando a gente lê que Deus limpará dos nossos olhos toda lágrima, indica que um dia nós não sofreremos como sofremos hoje. Mas eu posso ajudar você a enxugar a tua lágrima. Você pode me ajudar a enxugar a minha lágrima. Então precisamos da revelação do Senhor Jesus para trazer o céu para agora. Ah, mas não se compara com o que há de ser. Mas sempre procuramos tornar o céu mais próximo. Devemos, enquanto crentes em Jesus, trazermos o céu para mais perto de alguém agora. Esse é o propósito. Esse é o propósito da gente. Essa é a visão dos mártires na glória. Entende? Eu compreender que, apesar do sofrimento, eu posso te ajudar. Você pode me ajudar. E quando a gente compreende isso, não é? O cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhe servirá de guia para as fontes das águas da vida. Eu creio que há fontes das águas da vida fluindo através de você. E o que a gente faz? No que consiste a nossa fé, o nosso fervor no Senhor? Que não haja obstrução para que sejamos guias a essas fontes de águas para a vida de pessoas, para que essas vidas sejam refrigeradas. Então nós estamos aqui estudando o Apocalipse para sermos lembrados daquilo que precisamos ser na vida uns dos outros. Não é? O futuro vem, a gente não está completamente no futuro, porque isso traria uma alienação até mesmo, não é? Em relação ao presente. E o que a gente pode fazer no presente? Ter o futuro como uma referência de como nós precisamos agir hoje. Então tem muita gente que fica localizando quando será a grande tribulação e o que fazer, não é? Eu conheço pessoas, próximas até, muito infelizmente, que dizem que a vacina é a marca da besta. Olha, não vou perder tempo com isso. Creio que a vacina é um pacto, sobretudo, social, porque eu não sou da área de saúde, eu não tenho como medir, não é? Mas o que eu entendo é que quando eu vou lá e me vacino, eu estou dando a você, eu estou participando a você, que é meu irmão, não é? Uma prova do meu pacto de amor. E se todo mundo entrar nesse pacto de amor, vai ficar mais fácil e perderemos muito menos pessoas do que estamos perdendo, não é? E essa loucura toda na cabeça de alguns só faz mal. Olha, eu quero tanto ver Jesus, eu quero tanto viver a plenitude de Jesus que eu me vacino para que o dom da vida se renove, não é? E aí a gente vai fazendo isso um na vida dos outros. Hoje, com alegria, a gente vai estar lá logo mais fazendo um culto de glorificação que a gente vai transmitir. Domingo do Espírito Santo hoje vai ser na casa de uma família que ganhou novamente alguém. Não é? Alguém que estava doente, alguém que estava internado em condições muito difíceis, que beirou a morte, que está vivo. Então a gente vai festejar isso, glorificando o nome do Senhor, atribuindo a essa fonte de águas que curam, que renovam, que estendem a vida. Então, o meu chamado hoje é a proclamação da praticidade do Evangelho. É aquilo que a gente pode fazer agora,
Não é? Não é colocar medo nas pessoas dizendo vai vir a grande tribulação. Não, muita gente já está atribulada. Ah, mas você não pode comparar com o que há de vir. Olha, mas já tem gente sofrendo agora, por que a gente não se mobiliza para ajudar então agora? Por que a gente não faz algo agora? E não se trata apenas de culpar pessoas, de transmitir, transferir a culpa para outros, mas é assumir o papel que a gente pode ter. E integrando esses papéis de modo que a gente possa, ao se conectar, fazer coisas cada vez maiores. O cordeiro que está no meio do trono, ele está no meio de nós também, reinando sobre a nossa vida. E esse cordeiro está nos conduzindo a águas tranquilas. Então eu devo reproduzir isso. Eu devo guiar meus filhos a águas tranquilas. Eu devo guiar meu casamento a águas tranquilas. Eu devo guiar aqueles que passam pela minha vida a águas tranquilas. E, sinceramente, me sinto falando coisas óbvias. Que eu só me detenho em continuar dizendo porque, ao ver o que as pessoas publicam, escrevem, pensam, falam, eu vejo que elas ainda precisam ouvir acerca disso. Precisamos estar muito afiados, não é? Dizer a esperança, né? Falarmos sobre a esperança, a nossa esperança em glória do Senhor, de maneira muito prática, porque está precisando. Está faltando. Está ausente isso no coração das pessoas. Não ser a lágrima de alguém, mas enxugar a lágrima de alguém, cada um na sua instrumentalidade. Não vamos poder fazer tudo, mas vamos poder enxugar a lágrima de alguém. Na oração, na prática do amor, naquela atitude. É quando você se abre para enxergar a dor do outro e Deus te revela algo que você pode fazer. É olhar para o nosso domingo e pensarmos assim, o que eu posso fazer? Eu não posso fazer muita coisa, mas diante da dor dessa família que quase perdeu alguém, eu quero fazer um culto de glorificação. Ontem uma irmã, que já tem mais de 60 anos, me mandou uma foto da formatura. E eu falei logo, a primeira coisa que eu falei, vamos fazer um culto de glorificação. Porque eu sou pastor, é o que eu posso fazer. Posso fazer mais coisa, talvez, mas eu estou dando um exemplo, não é? De como cada um se conecta à realidade do outro. Eu quero glorificar a Deus, não é? Pelo desafio vencido, pela conquista da minha irmã. E assim a gente vai fazendo com que o céu desça até que ele se torne tudo. Não é? É um mistério como tudo isso vai se desenrolar. E não é um mistério que tem que ser desvendado. É um mistério que tem que ser vivido. O que seria o céu? Não é? O que eu posso fazer para que o céu desça sobre a vida do meu irmão? Olha, você vai ficar surpreso com as coisas que Deus vai te revelar. Com as coisas que... Eu sempre digo algo, o amor é criativo. O amor surpreende. Até aquele que já está com uma pessoa há 20, 30, 40 anos, ele pode surpreender o outro. Não é? Ele pode... Deixa eu ver, acho que tem alguém... A Vânia está dizendo aqui, estou um pouco confusa, pois estou sentindo culpa e estar assim mesmo, achando que devo enxugar a lágrima de uma pessoa e não me dando vez. A palavra, ela cria uma efervescência em nós para a transformação. Eu quero dar um exemplo aqui. Quando você coloca a vitamina C no copo, você tem que esperar um pouquinho até que aquilo ali se dilua, de modo a fazer aquela água se tornar, né, a vitamina que você pode ingerir. Você entende como é que é? Talvez eu não esteja explicando bem, mas você consegue ver a imagem, você tem a imagem na mente. Né? A palavra do Senhor vai sendo pregada e é como essa bolota, não é? Que vai se diluindo na água, ela vai ganhando a forma até que aquilo até muda de cor e a gente muda. Esse é o efeito que eu creio que a palavra tem. Eu venho para cá também nessa mesma confusão, talvez também me sentindo culpado de precisar amar mais e estar amando menos. Mas se tem uma coisa que eu creio é na pregação da palavra, porque eu ouço a palavra e alguma coisa acontece em mim, e dirigido por aquilo que eu estou
sentindo a parte da palavra, eu tomo uma atitude diferente. Então esse é o efeito que Apocalipse tem que ter na gente. Não é ninguém ficar dizendo, ai meu Deus, a grande tribulação, a besta, e a vacina, e é o chip, e será que estão tentando controlar? Olha, teorias de conspiração não nos salvam, não nos edificam, não nos melhoram. A gente tem que deixar a ciência fazer o trabalho que é da ciência, não é? E o trabalho da espiritualidade tem que gerar em nós um descanso em relação àquilo que a gente não pode mudar e uma efetividade no que tange aquilo que nós podemos fazer. Vânia, assim como digo isso para todos, inclusive para mim, nós podemos enxugar a lágrima de alguém. Se nós compreendermos, eu vejo assim, se nós compreendermos que podemos enxugar a lágrima dos olhos de alguém, vamos entender algo acerca do Apocalipse que vai nos edificar. Ter informações históricas, teológicas, racionais, filosóficas, vai ser algo tão teórico que talvez não vai sobrar espaço para a responsabilidade de agir segundo a palavra de Deus. Mas eu tenho certeza que se você disser para Deus, Deus, eu quero enxugar a lágrima de alguém hoje, você vai ser dirigido a alguma situação e vai ver a mão de Deus se manifestar poderosamente através da sua vida. É isso que eu amo, é isso que eu creio, é isso que eu desejo que todos nós façamos. Não é? A gente vê o evangelho se expandindo assim. Não é uma igreja abrir uma porta física. É a igreja abrir a porta do coração de alguém para receber esse amor que enxuga a lágrima. Vamos orar? Pai, foi rápido, mas que seja suficiente para nos despertar, para que cuidemos do meio ambiente, proclamemos o amor de Jesus sobre corações de modo que lágrimas sejam enxugadas dos rostos das outras pessoas. Que também tenhamos as nossas lágrimas enxugadas com a esperança renovada de que um dia viveremos eternamente contigo. Enquanto esse dia não chegar, que façamos de tudo para que o céu desça sobre a vida dos nossos irmãos, do nosso próximo, e assim possamos viver Jesus, esse Jesus cujo Apocalipse traz a revelação. Que o teu Espírito Santo nos faça ir muito além nesse texto, que a gente não se gaste na intolerância de se intrometer no credo de outros, mas que a gente leve o amor e que o amor faça, não é? O amor suba como aroma suave para ti, Senhor. É a nossa oração nessa manhã no nome de Jesus. Amém. Que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor incomparável de Deus, o nosso eterno Pai, que as doces consolações do Espírito Santo sejam com cada um de nós, para todo sempre. Amém. Deus abençoe muito Marta, Vânia, Adelaide, Ariadne, Marcinha, Lu, Eliane também, acho que está por aí. Daniele pediu para avisar, né? Ela escreveu, não é? As camisetas estão chegando, né? No início dessa semana já, a gente vai sair por aí distribuindo, o pessoal que já encomendou. À noite a gente vai ter esse culto de glorificação lá, na casa de Sabrina Wilton. A gente vai transmitir normalmente, tá bom? Às 20 a gente vai transmitir o culto de lá da casa deles, glorificando o nome do Senhor, pela recuperação, né, pela alta da Ângela, irmã do Wilton. Estamos muito felizes com isso. E vamos fazer mais cultos, cada vez mais cultos aí nas casas das pessoas, não é? Aqui em casa também, e a obra do Senhor, ela vai se espalhar, não é? O céu já está aqui, tão perto, não é? Como a Adelaide está dizendo aí. E é Jesus revelado na vida uns dos outros. Um beijão, gente. Amo vocês.